Você já teve aquela sensação de que, assim, por mais que você estude, o som do seu violino continua meio duro, meio apagado, sem vida, sem brilho, né? Então, no final desse vídeo aqui, você vai saber se essas cordas podem melhorar aí de verdade, sabe, o som do seu violino, se vale esse investimento, para quem se é para quem tá começando, quem quer melhorar, quem quer dar o próximo passo no som, como que ela soa, tudo isso eu vou falar aqui nessa aula de hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou Arthur Lauta, eu sou violinista há mais de 27 anos e criador aqui do canal Como Tocar Violino, onde eu ensino adultos a dominar o violino de verdade, sem enrolação, direto ao ponto ali, com um método claro, objetivo e que realmente funciona. E hoje a gente vai falar sobre as cordas New Crystal, né? New Crystal da Corelli, né? Que é essa corda aqui, ó, que tem essas coresinhas aqui embaixo, né? Cada marca de corda faz coresinhas diferentes aqui embaixo, então muitas vezes isso indica quais são as cordas, né? E essa aqui especificamente são oferecidas lá pela HPG Musical, né? Que é uma loja parceira aqui. Não ganho nada para falar deles especificamente, mas é que eu gosto muito do trabalho dos caras. É muito humano, muito legal. E inclusive tem cupom exclusivo para você que acompanha aqui o canal lá na loja da HPG Musical. Então é só entrar no hpgmusical.com e usar o cupom Como Tocar Violino, tudo junto lá, que aí no site dele você vai ter desconto para qualquer coisa, não só para essas cordas aqui, mas para violinos, para arcos, para acessórios, para tudo que você precisar. Então já é um preço legal e ainda tem um desconto aí usando o cupom do Como Tocar Violino. Bom, vamos lá. Cordas boas geralmente são caras. Assim, essa é uma regra. E nem sempre a gente sabe assim o que realmente muda de uma para outra. Qual que é a diferença? Qual que vale mais a pena, né? Então, essas cordas aqui, que é a New Crystal, né? Elas são de um nível assim, digamos, intermediário. Então, ela tem um preço um pouco mais acessível do que umas cordas realmente top, né? E tem outras cordas também nessa mesma faixa ali, intermediária e tal, mas eles prometem que vai ter um timbre um pouco mais quente, um pouco mais de durabilidade e estabilidade, que também é uma coisa muito importante, né? E hoje você vai entender se isso é verdade mesmo. Eu vou tocar, vou comparar, vou analisar ponto a ponto dessas cordas aqui, tanto as vantagens quanto as desvantagens. Bom, primeira coisa, né? Essas cordas aqui, a New Crystal, né? Elas foram feitas lá na França pela Corelli, né? Que também é a mesma marca da Savares, que faz cordas para guitarra e tudo mais. Assim, é bem renomada assim em fabricação de cordas, né? E óbvio que não dá para comparar nem de preço nem de qualidade com, por exemplo, aquelas cordas chinesas, porque realmente não é a mesma coisa. Então, essa aqui é uma corda que está num nível mais elevado, tanto de produção quanto de sonoridade, do conforto que a gente sente aqui na mão esquerda e tal, e na qualidade do que é produzido pela corda mesmo, né? Até tem alguns casos já que eu conversei com pessoas que usam esse tipo de corda, né? Essas cordas francesas da Corelli, que falava assim, ah, não, achava que o meu violino que era o problema, que o som do meu violino não era muito bom, tal, mas aí trocou as cordas e viu realmente esse salto de qualidade no som. Então assim, quem é num nível mais intermediário, sabe, se não sabe que quanto vale a pena gastar com cordas novas e tudo mais, de repente é uma corda para se testar e ver o que você acha, porque é muito subjetivo também, né? Quando a gente fala sobre cordas, essa corda tá ali na mesma faixa mais ou menos do que, sei lá, uma Spirit da Thomastic, do que uma dominante, talvez ali. Dominante não é a dominante, aquela marca dominante, né? A dominante, que tem o T mudo, né? então são cordas assim, intermediárias, né? Não é uma corda de nível avançado e não é uma corda também tão cara, mas não é tão barato como essas cordas chinesas que a gente vê muito baratinhas e tal, ou com cordas iniciantes que tem menos projeção, tem menos harmônicos e tal. Então assim, tudo é uma questão de teste, por isso que é muito importante você ver primeiro, ver se você acha que vai ser legal e aí vale a pena testar, beleza? Óbvio que a corda sozinha não vai fazer mágica, né? A corda fala assim, ah não, mas a corda nem vai mudar tanto o meu som assim. Cara, assim, muda o som, né? Uma corda diferente no mesmo violino muda o som, mas dá pra tocar bem, mesmo com uma corda ruim, com uma corda intermediária, com uma corda avançada. Você pode tocar bem nos três casos. Agora, quando você tem uma corda boa, é um pouquinho mais fácil, né? E eu vou mostrar aqui realmente, exemplificando, né, com essa corda, né? A corda é literalmente o ponto de contato do arco, né, da crina com o violino. Então, se a corda é ruim,
a vibração que ela passa para o seu instrumento não vai ser com tanta riqueza de som, sem projeção e tal, e aí o seu violino também tende a ter um som diferente. Então, por exemplo, eu tenho vários alunos iniciantes que já testaram várias cordas e um monte de coisa, e às vezes o aluno fala assim, não, eu troquei de corda e realmente mudou o som do violino. Porque muda, óbvio que muda, né? Pode mudar pouco, pode mudar muito e tal, mas é uma questão assim, uma corda boa nunca vai te fazer mal. Esse é o primeiro ponto, né? Agora, uma corda ruim pode sim te fazer um pouco de mal no sentido de, não tô gostando do som, tô meio desanimado, meu som tá feio, tá sujo e tal. Então, assim, uma corda boa pode ajudar nesse sentido. E isso vale também para quem está ali no momento mais iniciante, que às vezes fala assim, não preciso me preocupar com cordas boas agora. Realmente, não precisa, você tem um monte de coisa para fazer antes. Tecnicamente, tem que aprender a tirar um som bonito do seu violino do jeito que ele tá, né? Mas às vezes você chega já num pontinho um pouquinho mais acima, que aí justamente por você estar começando, mas já está num nível um pouquinho mais de qualidade, sabe? Tá conseguindo produzir um som com o que você tem, tá ali funcionando, e aí às vezes trocar de corda facilita a sua evolução, uma afinação mais estável, né? Assim, uma resposta mais agradável, digamos assim, do seu violino também. Essas cordas aqui, que são as cordas lá New Crystal, né? New Crystal ou New Crystal da Corelli, elas são de núcleo de nylon, né? Então é o que a gente vê de núcleo sintético. Muitas vezes as pessoas confundem um pouco sobre isso de o que é sintético, nylon, perlon, etc e tal, e o que é núcleo de aço. E às vezes as pessoas pensam como as cordas de violão ou de guitarra, né? Lá, tal, acho que não é só do violão que tem isso, né? De nylon e de aço, tal, porque as cordas de nylon do violão são mais moles, né? E elas são transparentes, assim, você vê que ela não é feita de ferro, né? Já as cordas metálicas são brilhantes, né? Feitas de metal. Mas no violino não, no violino todas as cordas são do mesmo jeito. Você olha aqui, elas são cordas de metal também por fora, tá vendo? O que muda é o núcleo dela. Então não muda a sensação, não é mais mole ou mais dura porque é de nylon, porque é de perlon ou porque é de metal com núcleo de aço. Não é mais mole ou mais dura. Isso muda só em relação ao som, né? Então normalmente as cordas sintéticas que tem o núcleo sintético costuma ter um som um pouco mais caloroso, assim, um pouco mais quente, mais encorpado, sabe? Agora, se for uma corda ruim, vai ter aquele som mais abafado, né? Por exemplo, quando você vai a mais barata de todas, que é de núcleo sintético, é aquela Mauro Calisto, mas ela é tão barata, eles cortam gastos de tudo, né? Que ela não vem nem com essas bolinhas que encaixam aqui, né? Aqui embaixo. Ela vem só com um nozinho. É a única corda que existe que tem só esse nozinho. Porque eles fizeram uma corda com um pouco mais de qualidade no material, né? Buscando, né, um material sintético, revestido e tudo mais. Mas também cortaram gastos de várias coisas. Então acaba que a Mauro Calisto é a primeira corda sintética assim, de preço. E aí acaba que ela não tem esse som encorpado, ela tem um som mais abafado, na verdade. E aí muitas vezes os iniciantes preferem usar uma corda de aço, né? Tipo a Eruditus, por exemplo, que também tem lá na HPG. É uma corda legal de aço. Normalmente os meus alunos preferem a Eruditus do que a Mauro Calisto, porque estão ali mais ou menos na mesma faixa de preço, mas o som da Eruditus tende a ser mais equilibrado, mais bonito, assim, né? Do que da Mauro Calisto. Então vale a pena de repente você testar. Mas essa daqui já não, essa daqui já é uma corda de um nível acima. Então ela tem também o núcleo sintético, mas a resposta é totalmente diferente de uma Mauro Calisto da vida. Bom, sobre durabilidade. Eu tô com essas cordas aqui agora, tá fazendo 2 meses. Então eu troquei para tocar num concerto, troquei assim na semana do concerto, que até não é uma coisa tão boa fazer, mas com essa corda funcionou super bem. Ela equilibrou, não ficou naquele negócio de ficar desafinando demais, sabe? Assim, ali 2 dias que ficou, né? Precisei ficar ajustando mais, mas depois ela equilibrou e ficou. E cara, assim, tá praticamente com o mesmo som desde quando ela se equilibrou e ficou, tá a mesma coisa. Então por enquanto a durabilidade tá bem legal, porque tem cordas que você coloca, passou 2, 3 meses e já não tem mais o mesmo som. Então por enquanto tá funcionando legal, tá com o mesmo som, a gente vai ouvir, né? E essa questão
da estabilidade da afinação é muito importante. Principalmente no começo, quando você está trocando as cordas, né? Aí nos primeiros dias fica aquele som estranho e fica desafinando demais e tal. No geral ela ficou bem estável, mas é diferente, sabe? Quando você pega uma corda de qualidade, só de afinar o violino você já sabe que é uma corda de qualidade. Porque você mexe um pouco, você sente que ela não mexe tanto, sabe? Ela é mais equilibrada. Quando você solta, ela não fica aquele som que a gente toca e fica assim, rau, 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 né? Então, as cordas de qualidade, né, quando tem uma qualidade realmente melhor, tendem a funcionar melhor desde o primeiro momento. Porque no começo todas as cordas são ruins mesmo. Quando você coloca qualquer corda, tem um som muito aberto, muito metálico, muito estranho e tal, até ela assentar realmente, né? Então essa daqui, assim, pelo que eu testei até agora, achei ótimo, assim, de custo-benefício mesmo, para quem quer testar um som um pouco melhor, mas sem gastar horrores, assim, né, numa corda. Ah, e também, por ser uma corda que é realmente com núcleo sintético, também a tocabilidade não é que é mais mole, né? Mas a gente sente mais conforto, assim, do que uma corda de aço e só de aço e tal, daquele jeito que a gente costuma ver das cordas mais iniciantes, né? Então, realmente é importante a gente pensar no conforto, no som e na forma que a corda realmente vai ficar boa para você, né? Agora, vou tocar pra gente ouvir. Ó, vou tocar um pouquinho em cada corda pra gente ouvir as diferenças, né? Da corda mais grave, da corda mais aguda, do agudo das cordas, né? Então, da corda sol primeiro, ó. Na corda ré. Corda lá. E, por último, na corda mi. Eu acho bem equilibrado, sabe, no geral, mesmo trocando de cordas, né, trocando assim, saindo de uma corda para outra, tal, no geral, a gente sente bem equilibrado, né, tipo, sair daqui para cá. Mesmo saindo de regiões diferentes das cordas, no geral, ouvindo elas todas, forma uma unanimidade assim de som, né? Tem um som bem presente, bem marcado assim, né? O grave bem bonito. E tem um agudo também bem presente, né? Ó. Bem bonito mesmo, assim, gostei muito do som. Pra mim, tá bem, assim, em sensação, tá muito parecida com a dominante da Thomastic, né? Eu sempre usei muito as cordas da Thomastic e nesse violino especificamente eu gosto do som da dominante, tá muito parecido mesmo, assim. Talvez até com um pouco mais de potência no agudo do que eu sinto com a dominante. Então, de repente, pode ser uma corda que funcione até melhor pra mim, nesse caso. E até acho que tá um pouco mais barata também. Então, como meu violino também é francês, talvez, não sei se isso influencie, né? Sei lá, se os caras têm, né, fazem muitos testes, né, para fazer esse tipo de cordas. De repente, por testar em mais violinos franceses, tende a soar melhor no violino francês, não sei. Mas acho que de repente vale a pena aí você dar uma testada para ver se fica legal, né? Vou tocar um pouquinho de algumas músicas, assim, que peguem um pouco mais de cada corda, né? Tipo, na corda sol dá para tocar assim, né? Ou tem também esse trechinho aqui, né, do Sibelius, né, que é... bem marcante, assim, o som realmente presente, né, assim, bem forte mesmo. Na corda ré, né, ó. Bem também bonito, assim, normalmente nas notas intermediárias, assim, nesse médio ali do violino, eu normalmente não gosto muito das cordas, assim, mas essa aqui funciona bem, no geral funciona, né? Bem agradável mesmo, assim. E na corda minha a gente já ouviu várias coisas, né?
Então realmente funciona muito bem, assim, em todas as regiões. Eu gostei do som, realmente, do que ela tem, né? E assim, no geral, para afinar, eu sempre, cara, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque quem tá num nível mais abaixo sofre muito para afinar, né? Você fica lá. No geral, assim, eu acho muito fácil afinar ela. Sabe, a forma de você trabalhar na afinação com ela, tal, eu sinto que ela é um pouco mais fácil do que algumas das cordas, principalmente iniciantes, que você mexe um pouquinho, a corda mexe mais, aí volta, você nunca consegue acertar exatamente, né? E também aquele som, né, que muitas vezes sai meio arranhado, né, de uma corda mais simples, sai aquele som de um metal muito forte, né? Então, realmente é importante a gente pensar sobre essas qualidades quando a gente vai pensar em um tipo de corda. Então, se você pode gastar um pouquinho mais, de repente vale a pena testar esse tipo de corda. E uma coisa também que a gente vê em cordas assim de um nível um pouco melhor é o controle da faixa que a gente pode usar de dinâmicas, né? Por exemplo, um pianíssimo assim, sabe, pode tocar bem levinho. E sai um som agradável, né? Assim, mesmo no pianicíssimo, assim, que muitas vezes na orquestra, quando você vê todo mundo tocando, às vezes o que a gente toca de pianíssimo é tipo isso aqui, porque aí junta isso vezes 30 violinos, fica um som ok, né? Assim, fica um som um pouco mais forte. Mas a gente sozinho tá tocando um negócio tipo assim. Sabe? E aí no complexo do som de todo mundo, aí fica mais forte, né? Então é importante a gente conseguir tirar essa qualidade de som mesmo no pianíssimo. E quando precisa de um forte lá, tipo... Tá vendo? A corda não sai aquele som em nenhum momento, nem que eu force o máximo, não sai aquele som assim, uau, uau, né? Sai sempre o som da nota mesmo, ó. Sai sempre o som da nota, não sai aquele uau, uau. Se eu tocar desse jeito, com essa pegada, numa corda simples, numa corda mais iniciante, vai sair horrível, vai sair assim uau, 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 né? Então isso realmente influencia demais no tipo de som que você pode tirar, tanto desde lá do pianíssimo até o fortíssimo, assim, né? Bom, então acho que é isso, deu pra ter uma boa noção aí, né? E as cordas New Crystal estão disponíveis lá na HPG Musical. Então vai lá no hpgmusical.com, eles entregam para todo o Brasil e inclusive tem o cupom para quem é inscrito aqui no canal. Então é só colocar lá como tocar violino, tudo junto no site deles, que você vai ter um desconto tanto para essas cordas quanto para qualquer outra coisa, beleza? E para te lembrar aí, ó, se você quer aprender de verdade, com orientação, com correção, com passo a passo mesmo, assim, para dominar o violino, tocar desse jeito que eu estava te mostrando, os sons e as possibilidades sonoras, né? Sem enrolação, para ir no seu ritmo. Se inscreve lá na lista de espera do curso completo Como Tocar Violino, tá bom? Vou deixar o linkzinho aqui embaixo para você se inscrever, mas é só ir lá no site comotocarviolino.com.br, faz lá o seu cadastro, entra lá na lista de espera, que a próxima turma, quando estiver chegando, quando estiver com novas vagas para novos alunos, para vir aprender comigo de verdade, quem tá nessa lista recebe tudo em primeira mão. E claro, deixa o seu like aqui, comenta, né, o que você achou dessa corda, se você vai testar, se não vai, se você já testou de repente, se você já usou cordas com núcleo sintético ou só usou cordas com núcleo de aço, e também compartilha com quem precisa ouvir um som melhor no violino, né, e tirar um som bacana, legalzão. Então realmente me conta aqui nos comentários e compartilha com a galera. Fechou? Lembrando também que se você quiser comprar as nossas camisetas do violino aqui, ó, não só essa, como todas as outras que eu uso aqui no canal, nas aulas, é só entrar lá no loja.comotocarviolino.com.br, escolhe a sua e aproveita que tá com R$10 de desconto, beleza? Então a gente se vê lá. Fechou? Então, até a próxima, bons estudos e tchau, tchau.